Olá, somos alunos da disciplina de História da Tecnologia e hoje nós vamos contar para vocês um pouco sobre a história do controle automático, destacando alguns pontos importantes deste percurso e mostrando um pouco sobre o rumo que esse campo de conhecimento pode tomar no futuro. Antes de começar com a história, vamos entender um pouco o que queremos dizer com controle automático. Um controle automático, de forma simplificada, é um dispositivo que gerencia outro dispositivo com o mínimo possível de interação humana para alcançar um resultado desejado. Por exemplo, um controle de ar-condicionado. Basta que o usuário escolha uma temperatura que o sistema sozinho trabalhará para alcançá-la e mantê-la. Assim, a única interação do usuário com o sistema é definir uma temperatura, que é o resultado desejado do sistema. Tipicamente, essa temperatura é chamada de set point. Com isso em mente, veremos a história desses tipos de sistemas. Segundo a divisão proposta por Marco Vilaça e Johnny Silveira, é possível identificar 4 grandes períodos: controle na antiguidade, período primitivo do controle automático, período clássico e período moderno. Além desses, também adicionamos o período contemporâneo para fornecer possíveis perspectivas sobre o futuro da área. Agora, vamos estruturar cada uma dessas épocas. É antigo o desejo da humanidade em produzir esse tipo de dispositivos, o que pode ser visto na frase de Aristóteles em seu trabalho Política, onde fica clara a ideia do autor sobre a execução de tarefas sem interferência humana. O desejo de tirar o humano de qualquer tipo de processo pode ter diferentes motivações: garantir melhor qualidade, uniformidade, velocidade, segurança, economia e até mesmo uma forma de emancipação das pessoas em relação a um trabalho alienante. Um dos primeiros exemplos de dispositivo de controle é uma invenção atribuída aos egípcios e mesopotâmios, os relógios d'água, de aproximadamente 1500 a.C. Sua função era marcar intervalos de tempo, garantindo uma vazão aproximadamente constante por meio de uma boia flutuante. Dessa forma, o nível de água em um reservatório sobe com uma taxa constante, permitindo encontrar o tempo a partir da altura da água no reservatório grande. Apesar do interesse em sistemas de controle existir há muito tempo, a Revolução Industrial trouxe uma nova dimensão à aplicação desses dispositivos, que passaram a ser usados no controle de processos industriais. Um dos principais problemas enfrentados durante a primeira Revolução Industrial foi o de controle de pressão nas caldeiras de vapor, a principal fonte de energia do período. O problema era: se a pressão for muito baixa, a força gerada é insuficiente. Por outro lado, se a pressão for muito alta, a caldeira pode explodir. Uma forma proposta de solucionar o problema foi o regulador de esferas, invenção atribuída a James Watt em 1769. Esse dispositivo, essencialmente mecânico, usa a velocidade do eixo de saída da máquina para movimentar um par de esferas, que, devido à força centrífuga, se afastam do eixo quanto maior for a sua velocidade. Dessa forma, o movimento linear das esferas pode ser usado para abrir e fechar uma válvula de alívio da caldeira, mantendo a pressão aproximadamente constante. Essa solução exibe um conceito fundamental no controle, o de realimentação ou feedback, que consiste em utilizar o sinal de saída do sistema para controlá-lo, e forma o chamado sistema em malha fechada. Cerca de um século depois, o famoso físico inglês James Maxwell modelou matematicamente o problema no seu trabalho On Governors. Nesse artigo, Maxwell discute um conceito fundamental de controle em malha fechada, o de estabilidade. Esse trabalho também marca a história do controle, trazendo pela primeira vez um olhar mais analítico para os problemas. Esse é o início de uma era em que o controle deixa de ser feito à base apenas do chute, do erro e da intuição. Daqui em diante, uma base teórica passará a acompanhar os sistemas desenvolvidos. No início do século XX, já há um leque bem grande de aplicações de conceitos de controle.
Uma das grandes motivações para o desenvolvimento da área são as grandes guerras mundiais, que impulsionaram grandes investimentos militares sobre dispositivos de controle. A teoria de controle viu grandes desenvolvimentos. Entre os principais avanços podemos citar: criação do primeiro controlador PID em 1936, trabalhos de Nyquist e Bode analisando a resposta em frequência, utilização da transformada de Laplace para modelagem de sistemas e desenvolvimento da técnica do lugar das raízes para projetos de controladores. Um famoso exemplo de dispositivo de controle foi a mira de bombardeio Norden. Desenvolvida pelo holandês Carl Norden, a mira de bombardeio era um computador de bordo que, levando em consideração a altitude do avião, sua velocidade, a distância para o alvo e a velocidade do vento, dizia ao operador quando soltar a bomba. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria e da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, novas tecnologias surgiram e, com isso, novos problemas de controle. As técnicas de controle desenvolvidas até então, chamadas de clássicas, não são mais o suficiente para atingir os resultados desejados. Dessa forma, novas técnicas começaram a ser exploradas, dentro do que passou a ser conhecido como controle moderno. Um exemplo de aplicação que exigiu um maior desenvolvimento da teoria de controle foi o helicóptero. Esse é um sistema com 6 graus de liberdade que precisam ser simultaneamente controlados, o que por si só já apresenta grandes dificuldades. Além disso, o sistema apresenta várias não linearidades e é muito sensível aos sinais de controle e distúrbios externos, como ventos. Hoje, técnicas de controle ótimo são usadas para conseguir controlar um helicóptero, com teorias desenvolvidas a partir da década de 50. O desenvolvimento de computadores digitais também contribuiu muito para o controle nas últimas décadas, possibilitando a implementação de controles em microprocessadores. Nesse mesmo período, na década de 60, surgiu o termo mecatrônica, na época uma marca registrada da empresa japonesa Yaskawa. O termo se difundiu pelo mundo e empresas e universidades passaram a adotá-lo após a Yaskawa liberar o seu uso. Segundo Masayoshi Tomizuka, mecatrônica pode ser definida como a integração sinérgica de sistemas físicos com sistemas de informação e processos de tomada de decisão em projetos, fabricação e operações industriais. Dessa forma, a mecatrônica pode ser vista como uma prática para a síntese de conhecimento de diferentes áreas, incluindo a de controle. Já no século XXI, os novos sistemas mecatrônicos contam com a comunicação entre diversos sistemas por meio de internet e ligação wireless, e seus computadores passam a tomar decisões de forma independente do ser humano, com base em atuadores e sensores, e nos novos algoritmos de inteligência artificial. Os sistemas contemporâneos se preocupam cada vez mais com a experiência do usuário, e contam com uma grande quantidade de informação para auxiliar a tomada de decisão automatizada. As novas tecnologias, ao tornar sistemas de controle cada vez mais inteligentes, abrem uma janela de possibilidades nunca antes existente na história do controle. Eles estão presentes na indústria, comércio, bancos, em nossas casas, escolas, carros.